Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação que o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco recebe a todos na solenidade de abertura do 4º Simpósio de Plantas Medicinais do Vale do São Francisco, 4º Plan-MEVASF, uma iniciativa do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais, Colegiado de Ciências Farmacêuticas e do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido da Univasf. Este evento é voltado para estudantes, jovens, cientistas, pesquisadores, profissionais de saúde, bem como para a população que tem interesse em plantas medicinais e fitoterapia. O objetivo deste evento é discutir propostas de aproveitamento do potencial químico e farmacológico da biodiversidade da região do Vale do São Francisco. Com a realização deste simpósio, busca-se fortalecer os estudos desenvolvidos na Univasf e manter parcerias com pesquisadores de outras instituições do país, bem como divulgar os estudos e pesquisas que estão sendo realizados na nossa instituição. Esperamos contribuir para o amadurecimento científico, principalmente dos estudantes, e desejamos que este evento seja um importante fórum de discussão para os projetos de pesquisa desenvolvidos em outras instituições. Agradecemos o apoio da Universidade Federal do Vale do São Francisco, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP, para a realização deste evento. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo site da TV Caatinga, www.rtvcatinga@univasf.edu.br. Curta, siga e compartilhe a TV Caatinga através das redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. Para compor a mesa de honra, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Julianelli Tolentino de Lima. Convidamos o professor doutor Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida, presidente da comissão organizadora do 4º Plan-MEVASF. Convidamos ainda o professor doutor Luciano Augusto de Araújo Ribeiro, coordenador do curso de Ciências Farmacêuticas da Univasf. Convidamos a professora doutora Shirley Pereira Nunes, coordenadora do mestrado em Recursos Naturais do Semiárido da Univasf. Convidamos a professora doutora Laila Salmen Espíndola, presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Convidamos a professora doutora Vanderlan da Silva Bolzani, conferencista da abertura deste simpósio. Convidamos ainda o estudante Reginaldo Jorge, representante do Centro Acadêmico de Farmácia da Univasf. Registramos a presença da pró-reitora de extensão da Univasf, professora doutora Lúcia Marise Souza Ribeiro de Oliveira. Registramos também a presença do procurador-chefe da Univasf, doutor Flávio Pereira Gomes.
Agradecemos a presença de todos os estudantes, professores, técnico-administrativos da Univasf e demais convidados. Neste momento, convidamos a todos os presentes para, de pé, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Para darmos início aos pronunciamentos, passamos a palavra para o professor doutor Jackson Roberto Guedes, para dar as saudações iniciais aos participantes do 4º Plamevasf. Boa noite a todos. Senhoras, senhores, estudantes, professores, técnicos, tanto da nossa universidade como de outras universidades que estão nos visitando hoje, né, e abrilhantando o nosso simpósio,
essa grande festa de conhecimento, né, a respeito de química, farmacologia, de várias áreas das plantas medicinais. Inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos, né, já fiz um agradecimento em todos os minicursos hoje pela manhã, e aí, mais uma vez, agradecer a todos, né, que vieram de longe, né, não vou citar os lugares agora, né, para não esquecer ninguém, mas com certeza no último dia a gente vai ter, no encerramento, né, fazer a menção de todas as caravanas que vieram de longe, né, que vieram de fora, que não foram poucas, tá? Então, desde já agradecer a vocês por ter escolhido o nosso simpósio para poder discutir pesquisa, discutir ciência, apresentar os seus trabalhos científicos, apresentar os seus pôsteres. Esse congresso é muito importante, né, porque para muitos, eu acho que é a primeira vez, né, que um estudante, tanto de graduação ou de pós-graduação, está apresentando um trabalho científico, né, então é muito importante participar desse tipo de evento. Esse evento, só para a gente fazer um breve histórico, né, nós começamos em 2007 com a primeira edição do simpósio e hoje nós estamos na 4ª edição. Então, eu acho que nem mesmo a nossa equipe, né, que começou a organizar esse simpósio, a gente esperava que fôssemos tão longe. Então, nós crescemos tanto em número, como também em qualidade. Para vocês terem ideia, hoje, a gente tem aqui, né, inscritos no nosso simpósio, cerca de 450 pessoas, né, e entre estudantes, professores, pesquisadores, pessoas da comunidade local, e nós vamos ter em torno, né, precisamente, 259 trabalhos sendo apresentados. Então, do primeiro simpósio, que nós tivemos apenas 7 trabalhos apresentados, né, que foi a nossa primeira edição, na nossa 4ª edição nós temos, né, a partir de amanhã, 259 trabalhos que vão ser apresentados, tanto na modalidade painel, como na modalidade oral. Então, é um salto em número, mas também um salto em qualidade, né? E aí eu já gostaria de agradecer a todos os professores, né, envolvidos, tanto na comissão organizadora, comissão científica, a todos os nossos estudantes de graduação, de pós-graduação, os nossos monitores que estão organizando, né, esse evento, para que a gente possa receber vocês novamente, né? A 5ª edição do simpósio, ela vai acontecer em 2015, e nós vamos sediar, juntamente com o 5º simpósio do Vale do São Francisco, o 10º simpósio brasileiro de farmacognosia, né? Então, esses 2 eventos acontecerão em 2015, aqui também na Univasf, no Complexo Multieventos. Então, a gente espera que vocês aproveitem esse simpósio, né, para fazer parcerias, né, discutir ciência, né, aproveitar as festas que a gente está oferecendo aí também, a nossa programação. Aproveitem a nossa cidade, né, a nossa região, Juazeiro, Petrolina, curtam o Rio São Francisco, né, que é esse rio da integração nacional. Nós estamos numa das regiões mais belas do país, né, e aí vocês têm que aproveitar tanto a parte científica, como também a parte cultural que a nossa região oferece. E, para encerrar, para não me alongar muito, gostaria de agradecer a Univasf, né, na pessoa do professor Dr. Julianello, nosso magnífico reitor, a todos os servidores, a todos os setores, né, que estão envolvidos e que propiciaram a realização desse evento, né? Então, a toda a Univasf, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a CAPES e a FACEP, né, os órgãos financiadores que permitiram também a realização desse evento, né, e a todos os professores que, de certa forma, contribuíram, né, com esse evento. Então, a gente espera que esse evento ele se torne tradicional, que seja um ponto de encontro, né, que todo ano a gente já diga, esse ano, né, a cada 2 anos, tem simpósio em Petrolina, vamos lá nos reencontrar. Né, e a gente espera que no futuro, né, o modelo que a gente tem é o Cifarp, lá em Ribeirão Preto, que acontece, né, também a cada 2 anos, que todo mundo pretende se encontrar no Cifarp, né? Quando esse ano é ano que vai acontecer o Cifarp, a gente sempre marca para encontrar, para rever os amigos. E aí, a gente espera também que esse evento, esse nosso simpósio, né, também tenha essa marca que todo mundo volte a Petrolina, volte a Juazeiro, para poder participar desse evento. Então, boa noite a todos, né, sejam bem-vindos ao nosso simpósio, aproveitem, né, muito obrigado.
Agradecemos as palavras do professor Jackson e convidamos o magnífico reitor da Univasf, professor doutor Julianelli Tolentino de Lima, para fazer o seu pronunciamento e declarar oficialmente a abertura do 4º Simpósio de Plantas Medicinais do Vale do São Francisco. Boa noite a todos. Inicialmente, quero saudar o professor Jackson Roberto Guedes pela iniciativa, desde a primeira edição desse simpósio, que começou pequeno, mas com muita vontade de crescer. A professora Shirley, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Semiárido, o professor Luciano Ribeiro, coordenador do Colegiado de Ciências Farmacêuticas, a professora Laila Salmen, representando aqui a Sociedade Brasileira de Farmacognosia, também o nosso estudante, que eu esqueci agora, Reginaldo, e a professora Vanderlan Bolzani, que vai nos presentear com essa conferência de abertura. Eu tenho certeza que este simpósio, na sua 4ª edição, vai ter o sucesso que nós observamos desde o primeiro, até porque agarra a audácia das pessoas que o fazem, ela é imprescindível, e eu vejo que todos têm sido bastante motivados em cada uma das edições. Também gostaria de saudar aos servidores aqui da nossa universidade, estou vendo aqui bastante professores, alguns técnicos, e os estudantes, que são o motivo maior da realização desses eventos, até porque muitos não podem se deslocar para outros estados, até para fora do Brasil, mas nós fazemos sempre questão, eu estou dizendo como um dos organizadores até a 3ª edição, de trazer grandes nomes aqui para o Vale do São Francisco, aqui para a Univasf, para falar a vocês o mesmo que eles têm falado lá fora, nas grandes metrópoles, em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá em Curitiba, onde se discute de forma mais efervescente. Mas nós queremos fazer efervescer essas discussões científicas também aqui na Univasf, também aqui no semiárido nordestino, até porque nós estamos encravados em um bioma bastante importante, único no mundo, e que tem um potencial químico e farmacológico, como está na nota divulgada do nosso site, bastante importante e ainda muito pouco explorado. Então, nós precisamos sim valorizar esse bioma, e essa valorização passa por momentos como esse, momentos de integração, momentos em que trazemos pessoas, trazemos pesquisadores, cientistas, trazemos conhecimento. Então, esse momento de integração é bastante importante para que nós possamos divulgar os nossos trabalhos, conhecer outros trabalhos e também entender um pouco mais da região em que vivemos. Então, essa prova nós veremos justamente quando da apresentação dos resultados, especialmente dos resultados dos estudantes de iniciação científica, nossos mestrandos e mestrandas, que terão essa oportunidade a partir de amanhã. Também é importante colocar aqui que parece ter sido fácil organizar isso aqui, parece ter sido fácil ter essa universidade aqui em Petrolina, em Juazeiro, na Bahia, em Pernambuco e no Piauí. Não foi fácil, na realidade não é fácil, porém, nós somos muito dedicados. Eu digo isso em nome de todos os servidores da nossa universidade, todos os estudantes, porque nós temos tido bastante conhecimento, reconhecimento fora, e, consequentemente, isso nos motiva bastante a continuar nos dando, a continuar dando suor, e até sangue por essa instituição que tem feito muito para funcionar, de fato, como uma verdadeira mola alavancadora do desenvolvimento dessa região. E nós não podemos deixar de fazer valer esse nosso propósito enquanto professores, enquanto técnicos e enquanto estudantes, porque nós estamos formando essas pessoas
e daqui a pouco eles estão nos substituindo em sala de aula, né, no mercado de trabalho, na administração da própria instituição. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer ao professor Jackson, à professora Shirley, professor Luciano Ribeiro, né, pelo convite para estar aqui. Né, não poderia deixar de estar como um grande entusiasta, né, desses momentos, e desejar sucesso, né, ao professor Jackson, a toda a comissão organizadora, né, desde os professores técnicos até os estudantes e a toda a comunidade da Univas e nossos visitantes que estão aqui. Desejar também que todos aproveitem bastante para que possamos, né, em momentos posteriores, discutir o que foi apresentado aqui e, a partir daí, tentar, né, fazer diferente, fazer com que esse conhecimento ele seja realmente posto em prática aqui, né, nesse momento, e também nas salas de aulas, nos laboratórios. Esse é o grande propósito, o propósito da interação. E tenho certeza que todos nós teremos bastante sucesso nesses 4 dias desse evento, que já está na agenda, no calendário de eventos, de grandes eventos da nossa universidade. Muito obrigado, boa noite, e eu declaro abertas as atividades do 4º Simpósio de Plantas Medicinais do Vale do São Francisco. Nesse momento, gostaríamos de convidar os demais membros da mesa para se acomodarem na plateia para assistir à conferência de abertura do 4º Plan-MEVASF, que será proferida pela professora doutora Vanderlan da Silva Bolzani e que tem como título Biodiversidade e Química, Nossa Vida, Nosso Futuro.
A professora Vanderlan da Silva Bolzani possui graduação em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado no Virginia Tech Blacksburg, nos Estados Unidos da América. Em 1996, atuou como livre docente pelo Instituto de Química de Araraquara, na Unesp, e também como professora titular na mesma instituição em 2005. Atuou como vice-presidente de 2006 a 2008 e como presidente de 2008 a 2010 da Sociedade Brasileira de Química e também como assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa no mesmo biênio. Em 2009, foi eleita Fellow da Royal Society of Chemistry e atualmente é membro do corpo editorial de vários periódicos da área de atuação. Também participa da coordenação do programa Biota FAPESP Bioprospecta, É vice-diretora da Agência de Inovação da Unesp, coordenadora do Núcleo de Bioensaio, Biossíntese e Ecofisiologia de Produtos Naturais do Instituto de Química de Araraquara. Recentemente, foi agraciada com o Prêmio Internacional Distinguished Woman in Science, Chemistry and Chemical Engineering, concedido pela AS e UPAC. Com a palavra, a professora Vanderlan da Silva Bolzani. Uma boa noite a todos. Eu me sinto extremamente emocionada de estar aqui, nesse lugar, como falou o reitor, um lugar privilegiado dentro da Caatinga, e principalmente por estar numa reunião nesse local. Depois de ouvir aqueles meninos, né, uma beleza que eleva a alma, eu vou tentar agora elevar a alma de vocês para a ciência, que também é uma arte. E o título que eu dei, eu mudei. Tinha muita química no que eu estava falando, e tem um colega meu ali do lado que disse que não gosta quando eu falo muito de química. Mas não tem como não falar de química, porque química é a essência da vida. E a apresentação também está em inglês. E, ultimamente, eu faço as apresentações em inglês aqui no Brasil, de propósito. E por quê? Vocês estão sabendo que existe o programa Ciências Sem Fronteiras, um programa jamais concebido na história deste país para levar ao exterior meninos, moços de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pós-doutorado e professores. E por que este programa? Porque ao longo desse processo de 20 anos, ficou patente de que a ciência de qualidade tem que ser globalizada e ela tem que ser universal. E nesse tempo, o Brasil se isolou e temos hoje alguns problemas com relação a este isolamento dentro de um mundo e de uma economia e de uma ciência globalizada. Então, isso é extremamente importante, criar esta cultura, porque a linguagem científica universal, ela é em inglês. E por que que temos que fazer isso? Para que possamos fazer ciência de qualidade em nosso país. Eu vou falar aqui mais para jovens, a maioria plateia de estudantes, e este país depende da força dos jovens.
nós temos um longo caminho à frente. Nós avançamos, mas onde nós chegamos, ainda temos muito a caminhar, se quisermos ser um país que faça com que nossa população viva melhor, faça ciência de qualidade e faça desenvolvimento tecnológico, e que possamos, mais do que mandar nossas commodities, transformar nossas riquezas no nosso país pelas mãos de vocês, porque só conhecimento vai fazer esta mudança. Então, eu vou tentar aqui mostrar um pouco do que é o universo da biodiversidade, que é a área que nós trabalhamos, é a área de química, é a área de produtos naturais, é a área da farmacognosia, a área da farmacologia, de todas as ciências que envolvem a biodiversidade. E a biodiversidade é uma coisa muito maior, e eu vou me deter mais aqui às plantas, que é o objetivo maior desse simpósio. Eu fiz aqui um breve histórico do que eu vou apresentar. Não vou me deter muito, por não tomar tempo, vou tentar marcar aqui para não me passar do tempo. E, logicamente, eu vou mostrar aqui algumas conexões importantes nesses 3 últimos anos. Eu acho que vocês andam em Facebook, internet, podem ter visto que, em 2010, a Unesco celebrou o Ano Internacional da Biodiversidade. Foi um evento mundial, extremamente importante, para alertar o mundo sobre a importância da biodiversidade para a vida. Então, logo em seguida, em 2011, novamente, a Unesco elegeu este ano como o Ano Internacional da Química. O Ano Internacional da Química foi proposto pela Etiópia em 2006. Novamente, uma reflexão sobre o que a química representa para a nossa vida e para o nosso futuro. Assim, biodiversidade, que é fonte de matéria-prima da nossa pesquisa, química, que são as moléculas, e o motivo por que explica a biodiversidade, estão extremamente unidos, todas ciências voltadas para desvendar as funções vitais da biodiversidade e mostrar como é possível aproveitá-la para nosso benefício, mas principalmente como conservá-la para as futuras gerações. Novamente, em 2011, também foi considerado o Ano Internacional das Florestas. E aqui é extremamente importante, porque nós somos ainda detentores de grandes florestas, mesmo com toda a devastação, não é? Nós tínhamos uma floresta atlântica exuberante, com espécies que só existem neste bioma, o biota FAPESP, numa região extremamente devastada, tem descoberto muitas espécies novas. Então, esse também é um dado importante. Por quê? Porque as florestas também representam um bem para a humanidade e para nós que vislumbramos naquilo que é invisível, que são as moléculas, que são as substâncias, produtos de alto valor agregado. O ano passado, nós tivemos um grande evento internacional, um evento de Estado, que ocorreu 20 anos depois, vocês lembram, da ECO 92, onde foram decididos vários tópicos e assuntos importantes no que se refere à biodiversidade, à manutenção do planeta e à sustentabilidade. Novamente,
foi uma grande reunião, teve um evento científico paralelo de altíssimo nível, e aqui, novamente, nós conseguimos ver uma grande dicotomia entre o que é política e o que é ciência. Então, se vocês viram na televisão e nos jornais, a impressão era de uma reunião que não chegou a nada. Mas os eventos paralelos de ciência foram extremamente importantes e, novamente, aqui ficou muito claro que biodiversidade e química é uma combinação necessária para a sustentabilidade do planeta. E por quê? Porque isso aqui é um cartoon muito interessante, e vocês imaginem que os quase 6 bilhões de anos que levaram para a explosão e evolução da biodiversidade, se passe como se fosse um relógio, onde você esteja marcando e vão se formando a vida em sua complexidade, desde as mais simples bactérias até os elementos mais complexos, onde milhares e milhares de sistemas enzimáticos e reações químicas sofisticadas ocorrem para que este equilíbrio se mantenha, como nós estamos aqui. Inclusive, hoje, eu passando aqui, vendo essa beleza de rio azul, porque rio, para mim, era cinza, né? Então, isto deveu-se a uma evolução química altamente sofisticada, em todos os detalhes, desde as formas mais simples de bactérias até hoje, numa harmonia, ou seja, a biodiversidade é um laboratório químico altamente sofisticado, e nós, pobres seres humanos, olhamos e tentamos imitar a natureza. E se nós conseguimos entendê-la, com certeza vamos explorá-la sem devastá-la. E aí, mais recentemente, 2 biólogos, inclusive muito famosos, um entomólogo, o Eduardo Wilson. Quem não viu falar do Eduardo Wilson, extremamente famoso, porque ele escreveu muitos livros, e se vocês entram na Amazônia, vocês encontram uma série de livros, inclusive de uma leitura extremamente agradável, e ele escreve, ele define muito recentemente que a biodiversidade é a variedade e a complexidade da vida na Terra, sobre todos os aspectos. Então, cada pedaço desse ambiente em que nós estamos representa uma biodiversidade, de ambientes, de sistemas, de moléculas, de formas, e assim por diante. E, assim como aqueles meninos hoje aqui, com arte, fazendo nossa alma se elevar, ele também consegue vislumbrar a biodiversidade numa beleza de obra de arte. Isso aqui parece um tapete, que eu gostaria de ter na minha casa. Mas, por outro lado, isso aqui representa um cartoon com espécies, e o tamanho representa a população na biodiversidade. E nós olhamos aqui os mamíferos, nós somos tão infinitamente pequenos, no entanto, nós temos um poder de destruição desse ambiente que nos preserva assustador. Então, dentro desse universo, mesmo que ao longo do nosso processo de desenvolvimento, nós perdemos noção de quanto nós destruímos o ambiente, que é extremamente importante para a nossa sobrevida, verificamos que deste ambiente nós usamos e podemos tirar produtos de alto valor agregado. Logicamente que eu vou me deter mais aqui naquilo que é o assunto deste evento, que são as plantas, não é? Quando nós as enxergamos como medicamentos. Mas
quando se estuda a biodiversidade e quando nós vamos buscar nos metabólitos secundários milhares e tentar entender por que cada organismo produz uma quantidade, uma diversidade tão grande de estruturas, logicamente que elas não produzem ou não produziram ao longo do seu desenvolvimento nada, absolutamente nada, para nós, como alimentos, como medicamentos, como abrigo. Na realidade, aquele fascínio, aquele laboratório altamente sofisticado, foi produzido para a manutenção desta organização fantástica que existe na Terra. Então, nada mais do que manter o equilíbrio da água, o equilíbrio do solo, o equilíbrio do ar, e é assim que a biodiversidade se mantém numa relação ecológica extremamente harmoniosa, e ao mexer nesse controle, você pode desestruturar toda essa cadeia química ou essa cadeia biológica, já que biologia e química têm uma interseção extremamente próxima e elas caminham juntas. Então, é assim que nós temos, para produzirmos alimentos, medicamentos, agroquímicos, fragrâncias e cosméticos, etc., precisamos entender como a natureza se processa nos seus distintos ecossistemas. Eu não vou falar a palavra bioma, porque eu não sou bióloga, e tem uma definição meia controversa para estar falando essa palavra. E por que a natureza e a biodiversidade fascina tanto e é tão importante e tão cobiçada? Logicamente, porque ao olhar um organismo ou uma planta, como tem essa fabácea, ela é linda aos olhos, mas muito mais linda é aquilo que nós não vemos, que são as moléculas que estão presentes nessas plantas e que têm tantas propriedades. E aqui elas são as estruturas das mais diversas possíveis, diferentes classes, peso moleculares, estruturas e propriedades, cada uma respondendo por uma propriedade. Então, essa complexidade molecular é a que interessa, seja ao médico que vai olhar num produto que está sendo vendido na farmácia, que foi descoberto de uma planta, como um fitomedicamento, uma molécula pura, seja falando de plantas medicinais. Plantas medicinais só existe, só tem valor, porque lá dentro, num extrato, numa fração, existem várias substâncias desta natureza. E aí é onde está o problema, e aí onde estão as questões sobre o universo fascinante e que poderia ser uma grande fonte de riqueza para o nosso país. Desculpa. Porque as plantas, elas são muito importantes, mas elas podem matar. Porque elas podem produzir, e vocês sabem muito bem, já que vocês são farmacêuticos, que tem substâncias extremamente tóxicas, ao lado de substâncias que podem ser valiosas para a cura. Desta forma, quando nós olhamos o universo, né, de plantas, nós vislumbramos uma diversidade molecular. Mas como essa diversidade molecular pode ajudar? Pelas experiências da nossa evolução, dos nossos antepassados. Então, é extremamente importante, principalmente nas plantas medicinais, você voltar ao passado e tentar resgatar essa cultura que é muito rica.
Eu não vou tocar, porque ela passaria aqui horas falando sobre isso, é um curso, mas esse passado é importante para que nós possamos projetar o futuro. Logicamente, desde os egípcios, nós verificamos que naquelas épocas, mais de 700 plantas, mesmo animais, mas principalmente plantas, eram incluídas, não só para alimentação, mas principalmente para a cura. Eu vou citar, tem vários exemplos. Aqui é um exemplo muito pessoal, porque eu sou fascinada por essa espécie aqui, Papaver somnífera, e por essa molécula que é morfina, porque ela tem uma história de mais de 260 anos, de quando começou, né? Ela tem uma atividade do sistema nervoso central, ela provoca, como fala, você fica nos braços de Morfeu, tem um farmacólogo ali para explicar melhor, e através de todos os tempos, quanto tempo se levou para que o homem pudesse imitar a natureza e produzir e fazer a síntese de várias substâncias que são encontradas na natureza e que depois já foram modificadas para terem maior potência, maior eficácia pela indústria farmacêutica. Logicamente que ela continua sendo produzida, né? Existe a produção muito grande, principalmente na região do Afeganistão e da Turquia. Os Estados Unidos é um dos maiores consumidores, porque isso aqui ainda é utilizado para tratamento, vocês melhor do que eu sabem, de dores crônicas e dores agudas, terminais, em pacientes com câncer, que é uma coisa trágica, mas como suprir toda essa demanda em algumas regiões, e aí onde a natureza está, nem todos os ambientes produzem ou ocorrem as espécies, e elas produzem e elas respondem, ou seja, a sua maquinaria metabólica respondem com a mesma quantidade ou com a mesma eficácia, as mesmas substâncias. E aí é onde está o desafio até hoje de quem trabalha com plantas medicinais, porque para cada ambiente ela pode mudar de concentração, e isso é uma complicação enorme para quem trabalha com plantas medicinais. Logicamente que morfina foi isolada, ela foi sintetizada, e existem centenas de sínteses que foram feitas para essa molécula, e apenas a do Rice, com um rendimento muito baixo, foi a síntese que atende às expectativas de mercado, mesmo assim, ainda com a grande quantidade vinda da natureza. Essa é a síntese, não vamos entrar muito em detalhe em química, ela tem poucas etapas, daí ela ser utilizada como viável do ponto de vista econômico. Logicamente, o Radicli é um químico sintético extremamente famoso e conhecido na área de alcaloides nos Estados Unidos, trabalha muito bem há muito tempo, e muito recente ele lançou uma nova síntese muito mais simples, fazendo com que possivelmente, não só do ponto de vista de rendimento, aumente, mas como produtos de uma forma mais limpa, porque hoje também nós falamos da química verde, como diminuir os resíduos na natureza provocado por nós e pelas reações que são produzidas no ambiente. Logicamente que a natureza, né, ela continua sendo uma fonte de inspiração, depois de mais de 250 anos de morfina, não veio de uma planta, o substituto, mas de uma concha marinha, Conus magnus. Nós temos várias espécies de conos, mas nenhuma estudada, de onde se tirou agora, não é mais uma micromolécula, é um peptídeo.
Então, esse ziconotídeo é um peptídeo que foi isolado, modificado. É fácil fazer modificação de peptídeos quando comparado com a molécula dessa natureza, e nós hoje temos uma alternativa para a morfina. Um outro exemplo também interessante, que vem da medicina chinesa, são as espécies de Urpésia serrata e outras espécies que produzem esses alcaloides, que são extremamente interessantes. Logicamente, a medicina chinesa tem uma tradição enorme, não é? Tradição. E hoje nós temos várias espécies, isso aqui para tratamento de Alzheimer. Existem vários estudos de modelagem molecular, já com substâncias identificadas, cada uma sobre a sua ação, mas as substâncias foram originadas dos estudos de plantas tradicionalmente usadas na medicina chinesa. E nós também temos alguns exemplos, não é? Quando nós olhamos as nossas raízes, só para verificar, de 1500 vindo numa direção, logicamente que os portugueses não chegaram aqui porque eles queriam, né, descobrir o Brasil porque ele era bonito ou tinha o Rio São Francisco, né? Eles queriam vir uma rota porque eles sabiam que buscariam um local onde plantaria cana. Isso é uma história longa. Eu sou química, nós não vamos tratar de história nesse momento, né? Mas, principalmente, ao chegar, verificou que era um país que tinha uma vegetação deslumbrante. E essa primeira aqui foi uma fonte, a primeira fonte de pobreza do país, por tirar todas as nossas pau-brasil para levar, porque isso é uma tinta, e naquela época, pintar de vermelho, o Portugal devia muito para a coroa de Londres, do Reino Unido, e precisava suprir. Então, esse foi o primeiro processo, né, de colonização, né, que nós temos até hoje o saldo nas nossas costas. Mas nós temos uns exemplos interessantes e bonitos. Da Amazônia tem várias espécies chamadas de curares. Eu estou citando apenas essa aqui, que são benzoisoquinolínicos, mas existem outras plantas e outros tipos que vocês sabem melhor do que eu. Mas o que é mais interessante não é que o curário é paralisante, isso aqui é tóxico, mas um modelo para inspirar outras moléculas. Já falei, nós, por mais que sejamos inteligentes, olhamos a natureza, olhamos e a imitamos. Então, essas moléculas complexas, que deu prêmio Nobel a muitos cientistas, na realidade, é você tentar imitar no seu laboratório o que a natureza faz. E, logicamente, aqui temos várias modificações daquelas substâncias que geraram uma série de anestésicos, muitos abandonados porque continuaram tóxicos, e assim vai uma cadeia de evolução sobre a constituição química de plantas de interesse. Logicamente que esse passado, essa história provida do passado, ela tem uma significância muito grande para aquilo que nós estamos fazendo no presente e o que nós vamos procurar no futuro. Atualmente, quando nós pensamos em plantas medicinais, e aí eu vou mostrar um pouco do que acontece lá fora e de uma diminuição no interesse, principalmente de empresas, que não é apenas no Brasil, uma série de fatores tem que ser levado em consideração, principalmente porque, com os marcos regulatórios, não apenas no país, mas principalmente na Europa, nos Estados Unidos, mesmo sendo suplemento alimentar, é que você precisa entender essa maquinaria. Não basta saber o famoso marcador
porque você tem um conjunto de substâncias que são extremamente importantes e que podem responder de forma sinérgica ou não, e podem ser tóxicos ou não, e você precisa conhecer. Então, esse é um grande problema, porque como fazer isso de uma forma racional e rápida, né? Entender essa maquinaria, hoje em dia, principalmente dentro, quando você tem aí, sistemas biológicos integrados dentro de uma forma holística, ou seja, você sai daquela farmacologia reducionista, onde uma substância atua num determinado receptor, e você tem um conjunto de substâncias que você precisa entender, já que muitas doenças são multifatoriais. Então, como entender esse processo? Nós ainda sabemos muito pouco. Então, dentro desse universo, muda muito o sistema de como fazer a abordagem das plantas medicinais. Nós temos vários compêndios, isso aqui é um trabalho recente, que foi publicado no Jornal NaTPro de 2007, seu Mark, maioria das substâncias ele vem fazendo esse resumo a vários, atualizando praticamente todo ano. Em 2011 tem uma outra atualização. Kim Horney, que ele é o editor do Jornal Natural Products, que é principal periódico de farmacologia, que agora faz parte da American Chemical Society, tem o maior índice de impacto e ele é indexado na CAPES como A. Então, é extremamente importante que os brasileiros também, que atuam nessa área, publiquem nessa revista, porque isso serve de avaliação para os cursos de pós-graduação que vocês coordenam. Logicamente, não sei se vocês viram esse review da Science, ele é extremamente interessante, porque ele mostra novamente, diante de um quase descrédito sobre biodiversidade, sobre produtos da biodiversidade, uma revolução de como fazer com que essas substâncias, milhares de substâncias, principalmente das plantas medicinais de todo o mundo, podem ser revigoradas e ter um novo, né, upgrade diante dessa crise, que não é só aqui, mas mundial. E por que isso? Nesse momento, depois do estudo, né, da descoberta do genoma, e agora, diante daquele consórcio de mapear todos os micro-organismos que existem na pele, na superfície humana, para diferenciar, e você sabe, mulheres diferentes de homens, biotipos de vários tipos, completamente distintos dentro do mesmo genoma, é a coisa mais fascinante, mas, ao mesmo tempo, extremamente complexo do ponto de vista de como nós podemos abordar de uma forma racional, com ciência. Então, tem que ser uma ciência multi e transdisciplinar. E aí, organizar consórcios. Os Estados Unidos tem um consórcio, junto com a Europa, onde participam centenas de pessoas. É extremamente difícil, principalmente quando nós somos culturalmente desorganizados. Então, nós temos um potencial incrível, mas o nosso rendimento ainda é baixo, devido à nossa desorganização. É extremamente importante que uma nova geração que está surgindo em ciência se organizem para que nós possamos ter resultados mais promissores do que nós tivemos até hoje. Isso também é uma coisa fascinante, porque hoje nós temos uma relação muito grande e sabemos que as substâncias que interessam e que estão presentes nas plantas medicinais e em todas as plantas e em todos os organismos, ela é consequência de uma engrenagem metabólica muito grande. Então, se nós conseguirmos estudar o conjunto, e aí esse conjunto é que se chama de metaboloma, palavra da moda, e metaboloma não é só fazer uma análise do perfil, é fazer também uma quantificação de todos os metabólitos. Para proteínas é mais simples, porque já existem muitos bancos de proteínas registrados, e aí você tem analogias que são feitas.
estamos criando os bancos de metaboloma. Esses bancos se integram, porque na hora que nós conseguirmos descobrir qual é a relação que essas centenas de substâncias têm com as proteínas ou com o proteoma de um determinado organismo, certamente nós vamos entender essa maquinaria e podemos interferir. E aí se pergunta, é preciso biodiversidade se eu posso manipular em laboratório ou se eu posso produzir uma substância para fazer um bebê parar de chorar uma hora dessa, ouvindo uma pessoa que não sabe nem do que se trata? Então, isso é a coisa mais fascinante. Se conseguirmos desvendar esse processo, seremos capazes de imitar a natureza em todos os seus aspectos. Algumas plantas já são feitas, é o que se chama de engenharia metabólica. Existem algumas, né? Artemisia é uma delas, você pode fazer. No Japão se faz engenharia genética, você inibe uma rota e você produz artemisina de uma forma muito mais eficiente. Isso é uma coisa fascinante. Então, dentro desse universo, as estratégias atuais que nós podemos fazer aqui, porque nós temos a competência, é melhorar os protocolos de extração. Por incrível que pareça, as pessoas acham que extrair os produtos ou as substâncias de uma folha de madeira, seja lá, é a coisa mais simples, é jogar dentro do etanol ou jogar dentro de água ou outro solvente orgânico e está tudo resolvido. Não, isso aqui é uma ciência extremamente complexa e hoje, mais, com o advento do estudo dos líquidos iônicos, torna-se fascinante esse estudo. Por quê? Porque ele se aproxima muito mais de como agem os sistemas biológicos. Então, estudo e ciência em cima de extração para plantas medicinais é extremamente valioso, principalmente para fornecer aos farmacólogos, aos toxicólogos, extratos que possam conter todos os princípios de interesse. As metodologias ainda é um grande desafio, principalmente separação. Mesmo com todos os avanços de cromatografia de alta performance, como os HPLCs, UPLC, etc, etc. E por quê? Porque você não consegue reprodutibilidade, por mais que você estude as colunas e os extratos. Então, isso é um grande desafio. Para vencer esse grande desafio, é que agora tenta-se trabalhar mais ao nível da identificação dos extratos direto, quando, se você fizer uma extração direta, passar para fazer uma análise via massa, ressonância, infravermelho ou UPLC. Então, isso aqui é extremamente importante, mas é caro e sofisticado. Você precisa de uma maquinaria para fazer, mas se você consegue, e existem alguns lugares, algumas instituições neste país que conta com a infraestrutura fantástica, é possível, inclusive, fazer massa de imagem. Você pode pegar uma folha e você mapear todos os flavonoides ou todos os terpenoides que existem. Não é uma tarefa muito simples. Norberto tem massas de imagem, agora nós compramos um 600, um crioprobe ressonância, para tentar chegar um pouco daquilo que já se faz lá fora. E aí, sempre a disputa de competição que existe. Não existe competição. E por que não existe competição? Porque são duas coisas distintas. As plantas sempre serão, sempre foram, são e serão fonte de inspiração para a química, para a farmacologia, para a toxicologia e para nós. Então, não tem
essa competição, e principalmente aquilo que veio de química combinatória. A química combinatória foi um processo onde a indústria farmacêutica investiu muito e não resultou em grandes descobertas, e praticamente todas as grandes indústrias que tinham química combinatória, elas ficaram com as bibliotecas, mas simplesmente não fazem mais, porque é muito importante, você muda a função, mas você não mexe no esqueleto. E a grande complicação de se você está buscando um bioproduto, não é a função, mas como montar esse esqueleto, aquilo que é a síntese orgânica, que ainda é um grande desafio até hoje, e nós temos nesse país alguns bons químicos sintéticos e um grande químico sintético, de nome internacional, que é o Luiz Carlos Dias. Ele faz moléculas. Qualquer molécula que você passa para ele, ele faz. Então, esse é um grande desafio, mas esse lado aqui continuará sempre fornecendo os modelos, inspirando novos modelos e, logicamente, sempre motivando e fazendo com que possamos ter coisas novas nas prateleiras e nas nossas ideias. Então, dentro da área de plantas medicinais, os desafios aqui presentes é tentar fazer metodologias analíticas robustas que possam ser reproduzidas não para todas as plantas, mas para conjuntos, para espécies. E aqui vale o estudo de vocês, jovens, de teoria, de saberem diferenciar. A quimiosistemática, eu fui orientada, muitos de vocês não sabem quem foi o professor Otto Gottlieb, mas foi o maior químico de produtos naturais que este país e que essa América do Sul teve. Ele foi o único brasileiro indicado oficialmente para 2 prêmios Nobel, fazendo quimiosistemática, estudando química de produtos naturais e brigando com o professor Lapa, porque ele não queria saber de farmacologia nem toxicologia. Ele falava que ele queria entender e estudar as micromoléculas, porque ele precisava entender a natureza primeiro. Depois, aí seria outra coisa. Isto é verdade. Se você tem noção do táxon ou dos grupos filogenéticos, você sabendo a composição, mas de algumas classes, é possível você prever dentro de grupos de linhagem o que você quer sem perder tempo. É o que se chama de busca racional de procura de plantas para se fazer extratos e depois estudar o que você quer. Toda planta, todo organismo vivo tem uma inscrição genética, naquele slide que eu mostrei lá atrás, que vinha transcriptoma, etc, etc. Então, aquilo lá chega numa rota. Então, você tem conjuntos e você monta árvores genealógicas. Isso é extremamente interessante e facilita muito o trabalho de quem quer atuar nesta área. As triagens hoje também são extremamente importantes, e aí eu não vou entrar muito no detalhe, porque vai ter muita gente para falar disso aqui, eu não sou farmacóloga, mas principalmente ensaios enzimáticos que podem se facilitar e agilizar, até porque testes em animais são extremamente importantes, mas cada dia mais complicado e difícil, inclusive pelas próprias regulamentos. Né? Para cosméticos, não se faz mais terminantemente proibido usar animais para validar qualquer cosmético, não só na Natura, na L'Oréal, em qualquer grande companhia de cosméticos.
Então, os paralelos são próximos se você pensa numa planta medicinal ou numa substância, tipo um taxol ou uma morfina, como mostrei para vocês. Praticamente, são exatamente as mesmas foco de pesquisa. Logicamente que uma eu estou tratando de uma forma mais holística, onde eu estou fazendo misturas, estou trabalhando com extrato, com várias substâncias, e outra eu estou em busca de uma substância que tem que ter pureza, propriedades físico-químicas, né, regra de Lipinski, etc., etc., muito bem definido. Mas, dentro desse conjunto, logicamente, como você aqui, esse processo para chegar numa única molécula é mais caro, a comunicação formal, individualizada, experimentação, sempre é mais longo do que nesse processo. O estudo das plantas medicinais e de fitoterápicos no Brasil seria uma alternativa extremamente interessante para a gente mudar um quadro que eu vou mostrar a seguir. E por que é interessante trabalhar? Porque o mundo consome, isso aqui são o que se toma, todos os produtos que são consumidos via oral. É uma quantidade bem substancial quando nós olhamos todo o mundo. Logicamente, aqui nós estamos tratando só de plantas. Lógico que dividido em vitaminas, em uma série de outros suportes, mas a maioria que está aqui como fito é um mercado bastante promissor. E esse mercado é bem recente, saiu da Euromonitor em 2012. Quando nós vamos verificar os líderes de mercado, os que nós todos já sabemos, Estados Unidos, Europa, Ásia, esse bem fininho aqui é a América do Sul. E nós ainda somos um líder nesse mercado. Agora, o que nós verificamos dentro disso, nós temos uma riqueza enorme, uma tradição muito grande, no entanto, nós não aparecemos praticamente nos índices de venda de mercado daquilo que nós temos com tanta abundância e com tanto estudo já acumulado. Tem muitos desafios atuais, não só aqui, mas em todo o mundo. Principalmente depois de um acordo que teve em Beijing, eu não sei se o professor Lapa foi, sobre o estudo das plantas medicinais, principalmente na dificuldade de você padronizar e de você quantificar e de verificar todos os aspectos com relação às plantas em estudo, dentro de um padrão que atenda, por exemplo, as qualidades do REACH na Europa. Então, isso tem sido uma complicação grande lá, e para nós ela é ainda maior, porque além dessa, nós ainda temos outras. Com isso, verificamos, se vocês olharem aqui, os mercados e o que tem de aumento aqui com relação aos países, ginseng, equinácea, aqueles produtos que vocês sabem que vêm de 20 anos, eu sou velha, desde que eu entendo de gente, eles são os produtos que estão alguns lugares medicinais, outros chamados de suplementos, que estão em venda e que estão numa alta e numa caída. Então, não tem muito desenvolvimento e muita variedade daquilo que vinha tendo há muito tempo. Quem produziu um artigo muito interessante na revista Fitos, acho, foi o Luiz Carlos Dias, e ele mostra bastante detalhe os produtos que mais são vendidos aqui no Brasil, continua tendo dentro dessa lista, sem grandes mudanças nesses últimos tempos. Então, aqui é uma projeção de futuro. Diante da dificuldade que existe hoje com relação à produção de fito em todo o mundo, a tendência é um aumento muito grande daquilo que se chama de suplementos alimentares.
Eu tinha até alguma coisa aqui que eu cortei, mas vocês já devem ter visto recentemente nas prateleiras um produto chamado Ineove. Se vocês olharem aquilo, ele é uma marca, 19 patentes. Isso, nós poderíamos ter vários Ineoves no Brasil. 19 patentes da L'Oréal, são fenólicos tirados de uma amora negra, mas se vocês forem olhar aqueles fenólicos, eles são muito similares aos fenólicos que existem em romã, existe uma série de outras de nossas plantas, inclusive mirtáceas, e é vendido pela Nestlé a 120, 130 reais, uma caixinha, acho que com 30 cápsulas. Isso vende no mundo inteiro. Então, isso é a tendência que se encontrou para substâncias, principalmente de frutos, porque já não tem tanta toxicidade, porque já está validado pelo uso, e principalmente porque quando você vai fazer estudo de plantas que não conhece, você teria que atender a essas exigências usando uma parafernália, que é aquela que eu falei, muito grande, e isso aqui termina sendo muito caro quando você vai fazer o mapeamento de toda, mesmo quando ele faz lá no Alberto, quando põe uma folha e sai, aquilo lá é muito caro para fazer controle de qualidade, faz como pesquisa científica. Mas nós vemos isso, então isso é uma coisa fascinante. Isso aqui é um perfil de várias, isso aqui é produto de mercado na China, vendido de uma planta medicinal, que você faz um fingerprint usando um PCR de massas, e você consegue identificar toda a composição de cada um por essas manchas e definir o que tem. Então, esse é como se faz e se trabalha plantas medicinais no mundo desenvolvido. Porque essa exigência é necessária. Mas isso, diante da ferramenta que existe hoje disponível, ela é cara, mas ela é ágil. Mas precisa de vocês com muito estudo e muita competência. Né? Porque o que acontece é que nós estamos comprando muita máquina sofisticada para ficar guardados nos laboratórios, porque não sabemos explorar o potencial que as máquinas têm. Né? Eu passei um tempo desse, os FINEPs, infraestrutura, com HPLC e massa espalhado do Iapoque ao Chuí. Precisa tirar das máquinas, e aí não é só cabeça, mas principalmente manutenção desses equipamentos. Deixa eu passar isso aqui. Eu quero só mostrar algumas coisas do Brasil que a gente faz agora para terminar, que já está muito tarde e as pessoas já estão cansadas. Então, logicamente, vocês já conhecem nossos biomas, e dos nossos biomas, atualmente, tem um produto no mercado muito interessante. Fui verificar, eu fui atrás, pilocarpina. Pilocarpina, a Merck planta no Piauí, é isso? No Maranhão? Piauí. Mas esses produtos não são nossos, é Merck. Pilocarpina é conhecida de muito tempo. Vocês imaginem o que foi feito dessa substância original para essa aqui. Um sal, numa modificação muito pequena, se transformou nesse tal de Salagem, que é um produto para usar, para salivar pessoas que estão em câncer e que têm problemas de ficar com secura da boca e dos olhos. Então, você usa esse produto que é tirado, derivado de pilocarpina, que é plantado no Piauí, mas isso não é nosso, né? Isso é alemão. Mas nós também podemos nos orgulhar de alguma coisa nossa. Apesar de que o axé diz que está sendo aberto, está colocado à venda. Diz que já faz algum tempo. Isso aqui é uma pesquisa do Calixto, que resultou num produto que é o Axeflan. Então,
são todas substâncias conhecidas que ninguém dava valor, mas que pelo menos resultou num produto. Aqui novamente, e aqui é uma parafernália de máquina. Quem trabalhou muito nisso aqui foi o Emerson, que trabalhou no Axé e que voltou para a Suíça. Passiflora, professor Lapa trabalha. É uma espécie que ela é calmante, tem uma série de flavonoides, mas ela também tem alcaloides tóxicos e tem vários produtos vendidos aí. O que o pessoal fez, na realidade, um trabalho que eu acho que farmacognosia, que alunos de farmacognosia faz, é você fazer uma concentração de uma fração, purificando, tirando alcaloides, separando alcaloides de flavonoides. Que aluno de farmacognosia que não conseguir fazer isso, tem que deixar o curso e vender laranja na feira. Mas, logicamente, que para fazer isso do ponto de vista industrial, você precisa de metodologia e de máquina afiada. Não é uma tarefa tão simples, né? Isso foi feito, e com isso o que acontece? Você potencializa a concentração do princípio ativo. Poderia ser feito para muitas espécies tidas como medicinais e que estão no mercado e que você sabe, se você for fazer uma pesquisa de eficácia, muito pouco tem. Aqui outro produto interessante do laboratório Apsen, um pessoal lá de Ribeirão Preto, que trabalhou. Não tem também muito segredo, porque essa planta aqui, Stiphinodendron adstringens, é muito comum no Cerrado e é muito rica em taninos. Por isso que a adstringens ela é tanino, é fenólico. Esses fenólicos geralmente são cicatrizantes. Então, uma coisa simples que resultou num produto que dizem que está vendendo bem e que pelo menos tem um controle de qualidade e que foi separado, ou seja, os fenólicos que são realmente, né, cicatrizantes é que estão nessa composição. Esses poucos exemplos faz com que nós tenhamos um déficit grande na balança econômica. E a gente não tem jeito. Em 2008, nós tínhamos um déficit grande. Em 2012, novamente um déficit muito grande. Tem vários produtos, mas produtos farmacêuticos é quase 30%. Ou seja, e por quê? E aqui não é só matéria-prima para síntese, não. Se vocês olharem e vocês estiverem dispostos a entrar lá na página, né, da Câmara de Comércio Exterior, vocês vão verificar que o Brasil importa plantas, e muitas. Então, nós poderíamos ter um desenvolvimento enorme, e temos uma Embrapa semiárido aqui, num desenvolvimento fantástico para fazer manga, uva, que isso é extremamente importante, mas o valor agregado é baixo. Eu fui para a SBPC, não trouxe a mesma coisa, falei no Recife, não vou falar aqui a mesma coisa. Dando o exemplo do açaí. A quantidade, não sei quantos milhões você coloca de açaí fazendo polpa, fazendo chocolate, fazendo isso. Aquele caroço tem uma composição química que é muito semelhante àquela que eu falei para vocês de Neove. Então, em vez de fazer polpa, extrair, fizesse high-tech para desenvolver fármaco, o valor agregado faria diminuir esse valor da balança econômica comercial que nós temos. Logicamente, nós estamos em São Paulo, alguns dizem que lá é primeiro mundo, nós temos realmente muita facilidade dentro do estado de São Paulo, devido à organização FAPESP. Vários programas que são considerados programas verdes, e nós estamos dentro desse programa Biota, que a maioria de todos vocês conhece. Eu vou fazer questão de vocês entenderem isso aqui. Isso aqui é do Jolie, mas é verdade. E aqui é onde está a nossa fragilidade. Nós temos muita informação, mas como nós somos desorganizados, nós temos muito pouco de desenvolvimento sustentável. Então, o grande desafio seria como nós nos organizarmos
para sermos mais produtivos com tudo aquilo que nós temos. Nós temos uma riqueza de conhecimento enorme. Então, esse é o Biota, que vocês já conhecem. Esse é um dos projetos que eu venho organizando, e agora tem o Cisbiota Brasil. A avaliação foi maravilhosa, tem vários projetos. E o nosso Cisbiota Brasil é sobre a Caatinga, que é uma região fascinante, muito pouco estudada, do ponto de vista químico-biológico. Então, tem muita coisa a ser feita. Tem uma engrenagem bastante complexa, mas nós temos várias expertises dentro do nosso laboratório, e, na realidade, nós queremos ver se encontramos modelos, obviamente com colaboração, sem colaboração não é possível. E o mais importante, deixa eu passar isso aqui, é isso aqui que eu quero mostrar. Nesses 15 anos de laboratório, nós acumulamos dentro do nosso laboratório e publicamos mais de 200 artigos, e nós fomos compilar 660 substâncias distintas foram publicadas. Se elas foram publicadas, elas são de domínio público, mas estão todas dispersas em artigos publicados. Então, durante o programa Biota, nós conseguimos ganhar um profissional de informática, que hoje é extremamente importante. Temos que ter bioinformático trabalhando conosco. E, com isso, decidimos montar uma base de dados das substâncias que tinham sido produzidas em nosso laboratório. Logicamente, importante, por quê? Porque, se nós temos essa informação, o meu sonho era transformar essa base de dados numa base de dados de produtos naturais do Brasil. Já falei com o presidente do CNPq, porque se todos nós conseguíssemos colocar dados, os dados organizados serviriam para os estudantes, para os pesquisadores e para as empresas que se interessam, modelos. Então, e com isso poderia-se planejar substâncias dos nossos biomas. Nós poderíamos ter também um acúmulo para entender estudos de ecologia química, que essa também é o programa Biota vem sendo avaliado desde a sua criação por grupo de estrangeiros. E sempre no relatório tem, como um país que detém uma riqueza biológica desta magnitude e não tem grupos fortes de ecologia química atuando neste país. Então, isso aqui é um desafio para vocês. Nós precisamos, num país que tem uma biodiversidade dessa, ter grupos de pesquisas de alto impacto, como o do Walter Leal, que é brasileiro, mas foi para os Estados Unidos para montar um grupo de ecologia química lá nos Estados Unidos. Então, o que é importante nessa base de dados? Dessas substâncias que estão publicadas, nós pegamos cada estrutura e colocamos na base de dados aquilo que é extremamente importante para um farmacólogo, para um toxicólogo, para uma indústria, ou mesmo para algum trabalho de síntese. O que é? Além da estrutura, você tem a fonte de referência, de onde partiu a espécie, o local, mas você tem também a estrutura química, mas as propriedades físico-químicas. Essas propriedades são fundamentais quando você quer vislumbrar fármaco ou medicamento. Então, de cada substância, nós acrescentamos, né, a constante de Lipinski, todas as constantes. Então, lá dentro dessa base livre disponível, tanto é que essa base livre disponível, ela foi publicada, lógico, e vocês devem conhecer, a Zinc é a maior base de química medicinal do mundo. Ela tem 20 milhões de substâncias nos Estados Unidos. Eles mandaram uma carta, porque eles acharam muito interessante e nossa base está linkada dentro da Zinc. Mais recentemente, não está aparecendo aqui, tem uma base de dados chamada ChemSpider, da Royal Society, que também estamos tentando ver como fazer esse cross-link. Por que isso é importante? Porque você pode dar possibilidade de se vislumbrar nas substâncias isoladas
das plantas da nossa biodiversidade algum valor agregado. Isso aqui é para mostrar os exemplos da fragilidade do nosso setor. Isso é um trabalho antigo que nós temos feito com uma fabácea, tem uns alcaloides interessantes e disso aqui resultou um protótipo que a empresa investiu em pré-clínico, no começo. Pagou patente, tem patente até hoje, e ontem chegou uma carta falando que ela não quer mais assumir porque o custo é muito alto. Então, para o trabalho. Isso aqui não é mais nosso. Então, agora nós estamos, como eu sou a diretora da agência, de marcar uma reunião. Já que ela desistiu, que deixe livre, porque nós podemos tentar negociar com outra empresa. Isso aqui é um trabalho de muitos anos e, logicamente, ela investiu bastante em patente, mas em questão de você colocar um fármaco para o setor industrial, para a cultura da indústria nacional, dependendo do valor, é muito dinheiro. Por quê? Porque eles compram da China e da Índia muito mais barato, então não vale a pena investir num processo onde você vai ter que gastar, ainda despender muito dinheiro, numa área de risco. Esse que é o grande problema. O industrial brasileiro ainda não sabe trabalhar o risco. Nós não sabemos trabalhar o risco e achamos que pesquisa tem sempre que ter sucesso e tem sempre que produzir alguma coisa e publicar. Não é verdade. Não? Muitas vezes, do insucesso de muitos anos, é que saem coisas interessantes e diferentes. Então, o risco é inerente à novidade. Se você é ousado, um jovem ousado, e vai fazer uma pesquisa ousada, existe risco. E é do risco que você aprende e até modifica os caminhos para chegar em algum lugar. O Martin Schauff, 2008, Nobel de Química, quando veio ao Brasil, teve um evento para uma plateia como vocês, e um garoto perguntou como é que ele selecionava os alunos. Ele falou, se o aluno chega e fala, ai, professor, sua linha de pesquisa é fantástica, eu estou apaixonado, quero trabalhar. Não serve para trabalhar comigo. Mas se ele chegar com uma ideia muito maluca, que eu acho até que não vai funcionar, eu vou colocar ele dentro do laboratório, porque eu sei que ele tem capacidade de pensar o novo. Então, temos alguns trabalhos. Esse aqui também é um trabalho interessante dessa garota que fez, agora é professora, porque isolou uma série de alcaloides, só para chamar a atenção, e agora não mais falando de plantas medicinais, mas ela tem uso lá na Amazônia, mas principalmente porque o zinc, e vocês que fazem farmacologia devem conhecer o livro de biossíntese, porque ele é um dos maiores químicos, ou estudiosos de biossíntese de alcaloide, todos os alcaloides, e ele propôs essa rota de biossíntese, mas ele nunca chegou ele dizia que isso aqui era um derivado hipotético, que se transforma, porque ele não conseguiu isolar nem chegar. Então, ele sempre faz essa rota. A minha aluna isolou essa substância, que se vocês olharem, tem uma glicose ligada no oxigênio, que a natureza é pródiga. Vocês sabem, química, isso é um grupo de proteção. Por quê? Isso aqui é um aminoálcool. Dessa forma, ele se transforma numa imina. Logicamente, isso aqui nunca vai encontrar, mas nós encontramos numa planta da Amazônia essa substância que prova que a sequência dele está certa. Então, nós passamos muito tempo, porque nós somos proibidos de fazer coleta, né? A Laila disse que vai ajudar a gente a ter a licença do CEGEM, se ela ajudar. Então, nós paramos, mas agora nós continuamos, né? Tem uma aluna, a Aline, está no laboratório de Veport, então nós conseguimos identificar, né, a estrictosidina glicosidase, que é uma enzima extremamente interessante para fechar o anel, e nós já temos os primeiros experimentos dando certo. Então, isso aqui é fascinante, por quê? Porque é ciência produzida. Então, na realidade,
se nós conseguirmos provar, isso aqui é um conhecimento novo, que nunca foi divulgado, sobre a biossíntese de alcaloides corinanteanos, né, que está publicado em toda a literatura, e que uma planta brasileira acumula uma espécie que a natureza sabiamente colocou uma molécula de glicose e você consegue isolar para provar uma rota de biossíntese. Deixa eu passar, que isso aqui também não vai. Não, chega, eu quero terminar. Então, nós estamos estudando frutos, uma colaboração também com a Suíça num projeto de colaboração internacional. Muito interessante, porque esses frutos todos, a maioria é dessa região aqui. E por que nós estamos estudando frutos? Exatamente porque o CEGEM não deixa a gente estudar as plantas, nós vamos estudar plantas que podemos comprar na feira e no supermercado. Não precisamos mais de pedir, né, autorização para fazer pesquisa. E muito mais, algumas delas, que eu não posso citar aqui, porque nós estamos fazendo um documento de patente, tem uma composição completamente nova, do ponto de vista químico, belíssima, e do ponto de vista de atividade, é muito interessante. Eles são fortes inibidores de acetilcolinesterase. É um fruto. Você pode produzir um suplemento alimentar, assim como aquele Neove. Eu não me conformo como é que o Lapa, o Calixto, o Marcelo não conseguiram produzir ainda o Ineove no Brasil. Uma coisa que nós temos muitas plantas aqui. Então, esse é um dado extremamente interessante, porque aqui é uma região muito rica, né, de frutos. Na realidade, então, pegamos os frutos e estamos fazendo um estudo metabolômico. Também estudo metabolômico, vou terminar. Chega. Vamos terminar. Esse trabalho aqui é muito interessante, nós fizemos ele com o Norberto e publicamos. E por quê? Porque se nós tivéssemos uma área, como essa área aqui de Petrolina, e nós conseguirmos pegar, mapear, mas fazer um mapeamento, fazer um fingerprint espectroscópico, tá? Fazer marcas, copiar através de vários, pode ser LCMS, pode ser ressonância. Nós começamos a fazer massa, agora vamos tentar fazer com ressonância. Você tem mapeado, e aí você identifica plantas que realmente têm aquela fotografia de interesse. Nesse caso, foi muito interessante que Norberto, mapeando lá uma área que o Joly coletava, encontrou uma planta que produz, ela tem um intermediário que é utilizado pela indústria farmacêutica. É uma maneira de você, inclusive, mostrar de políticas públicas, levar para os órgãos de governo, dizendo, essa área aqui não pode ser desmatada, porque tem essa planta que acumulam muita substância de interesse em grande quantidade. Então, isso aqui é uma coisa super interessante. Nós detectamos isso numa área lá em São Paulo, e isso pode ser estendido a vários estudos. É extremamente rápido e simples, você tem que ter uma máquina e tem que ter alguns estudantes para fazer o seu perfil. E o perfil é aquilo que o report fala. Ele fica, é como uma fotografia, sabe? Passe o tempo, morra, venha jovem, o perfil fica e várias pessoas poderão identificar aquela linguagem. Logicamente, nós agora estamos bem de vida, porque a FAPESP editou um novo programa, que é o CEPIDES, e nós fazemos parte desse CEPID. O Glaucio Oliva é o diretor e eu sou a vice-diretora, e é para estudar a biodiversidade. Então, vamos ver se nesses 10 anos nós conseguimos fazer o que nós planejamos, que é tentar estudar plantas ou outros organismos de uma forma organizada, para ver se nós conseguimos passar para a fase de HIT. Então, esse é o nosso objetivo atual com relação ao estudo de plantas. Eu agradeço a participação de vocês, eu estou encerrando aqui, desculpem, né? Na realidade, eu queria chamar a atenção aqui, para isso aqui. Química e biodiversidade é essencial para o entendimento da vida e, principalmente, para nós que somos
fascinados por plantas e pelo estudo das plantas, com o objetivo de identificar nas plantas substâncias que tenham alguma propriedade. Ela necessariamente não precisa que seja um fármaco, pode ser um cosmético, pode ser um agroquímico, mas que tenha alguma função. Então, é fundamental esse entendimento. Logicamente, a biodiversidade continua sendo uma fonte de inspiração inesgotável para nós e para vocês que são jovens. Nós temos uma equipe, esse é o nosso laboratório, temos alguns colaboradores de São Paulo, e aqui temos uma colaboração internacional grande, nós temos 2 projetos internacionais, um via CNPq, um via Comunidade Europeia, e atualmente esses são os meus estudantes, são eles que me dão e que me iluminam todos os dias para eu continuar trabalhando. Temos vários financiamentos, e eu agradeço a vocês e a paciência, principalmente depois de um concerto de jovens, né, que é uma beleza, né, estarem aqui atentos ao que consegui colocar para vocês. Eu agradeço e espero que vocês, jovens, levem uma mensagem nas suas bolsas ou nos seus bolsos. Conhecimento, conhecimento e conhecimento. Mas conhecimento só é válido quando nós temos educação, educação e educação. E boa educação. Ciência, ciência e ciência. No dia que o país tiver uma boa educação e bons cientistas, certamente nós teremos uma dependência muito menor do exterior. Certamente nós deixaremos de exportar soja e importar isoflavona de soja. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Nós agradecemos a palestra da professora Vanderlan e gostaríamos de convidar um membro da comissão organizadora do simpósio para entregar o certificado e uma lembrança da nossa região à professora Vanderlan. Convidamos a todos os participantes para o coquetel, que será oferecido na área externa do Complexo Multieventos. Muito obrigada a todos e uma boa noite.